Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo e vamos à solução da questão 6 da lista 5.1 de exercícios de algoritmo. Essa é a lista que trabalha com laço com teste no início, ou seja, é a lista que trabalha com o comando, a lógica do enquanto, que aqui a gente usa o while em Java, não é isso? Então vamos lá. Desenvolver um programa que lê um número n qualquer, menor ou igual a 50, e apresente o valor obtido da multiplicação sucessiva de n por 3, enquanto o produto for menor do que 250. Ou seja, eu vou ter que ficar multiplicando o número que o rapaz me falar, vezes 3, depois na próxima rodada, o valor que ele já tinha me dado, eu multiplico aquilo por 3 novamente, depois pelo outro 3 novamente, ou seja, eu vou acrescentando, ele vai incrementando, ele vai acumulando sempre a resposta anterior e mais a próxima. Isso é o recurso que nós já vimos da variável acumuladora. Essa variável, eu trabalhei uma lógica dela na questão 4. Se você não viu, dá uma olhadinha na questão 4 da lista 5.1, porque ali está a explicação mais detalhada do que é uma variável acumuladora. E essa variável tem uma diferença muito grande para a variável contadora. São variáveis com lógicas diferentes, a gente precisa entender um pouco de cada uma, porque senão a gente não consegue evoluir, tá bom? Nessa questão aqui, a gente tem que quebrar aqui ela em etapas. A primeira etapa para mim vai ser perguntar um número n e garantir que ele seja menor ou igual a 50. Bom, eu vou criar aqui então a minha variável para fazer essa entrada de dados, que vai ser o n, e vou pedir teclado.lerInt, informe um número menor ou igual a 50. Olha só, é interessante que você comece a se preocupar em restrições. Restrições é o seguinte, eu preciso garantir que o número seja menor ou igual a 50. Eu não vou simplesmente acreditar nessa frase aqui e achar que o usuário realmente vai me dar um número menor ou igual a 50. Ele pode digitar o que ele quer. Ele pode digitar um 80, um 200, enfim, o número que vier na cabeça dele. Eu preciso criar um recurso que faça uso apenas do número se ele for menor ou igual a 50. Então, isso a gente chama de restrição. Vou criar aqui uma restrição que eu posso fazer de outras formas, eu vou fazer com if, que é o que a gente tem mais aqui na mente por enquanto para a nossa situação, tá bom? Se esse número for menor ou igual a 50, então eu faço o restante da lógica. Se não, aí ali no se não eu vou escrever aqui para ele, um sysallt Ctrl espaço, vou escrever aqui para ele assim, ó, erro. O valor inserido é maior que 50. Com isso, se o usuário me der um número alto, maior do que 50, o programa não vai fazer o restante da lógica, ele vai fazer só o senão ali do if-else. Então, por exemplo, testando aqui esse momento, se eu botar 60, ele vai me dar o erro. Se eu botar um número menor, ele vai entrar aqui no if, e aí vem a outra etapa da questão. Dentro desse if, então, aqui nesse momento, aqui nesse espaço, é que eu vou trabalhar o restante da lógica da questão. Eu preciso, então, que o valor que o usuário me passar seja multiplicado por 3 várias vezes, enquanto a resposta dessa conta ficar menor do que 250. Para isso, eu vou usar uma variável acumuladora. Eu não vou chamar de acumuladora não, vou chamar de produto, vou chamar de prod, de produto. Mas prod é uma variável acumuladora. Deixa eu botar a vírgula ali que eu comi a vírgula. Eu posso até botar um comentário aqui, prod é variável acumuladora. Tá bom? Bom, se eu fiz um teste com um n e o n, aqui nesse ponto que eu estou, ele é menor do que 50, a gente já viu também ali na lógica da questão 4 que uma variável acumuladora precisa ter um valor de partida. Nesse caso aqui, eu vou colocar essa variável já valendo o valor do n. Porque, como eu tenho que multiplicar esse número direto por 3, eu vou usar o próprio valor inicial de n para começar esse processo. E enquanto o produto dessa multiplicação aí direto por 3 for menor do que 250,
ele vai continuar fazendo e vai ficar repetindo uma lógica aqui. Ó. Aqui está o fim do while. É interessante que você perceba que o while todinho, do início ao fim, está dentro do if. O if começa aqui e vem até aqui. Ó. Então é uma estrutura dentro da outra e isso não tem problema nenhum. Isso é normal acontecer e é interessante que a gente se acostume com isso também, tá bom? Então, voltando aqui, dentro do while, deixa eu abrir aqui para a gente. Dentro do while, o que eu preciso fazer? Eu preciso apresentar a multiplicação a cada vez que ela acontece. Então eu posso já fazer um sysout aqui. Tá bom? E vou começar. O primeiro valor que vai aparecer é o próprio número inicial, porque eu botei esse número aqui, ele foi testado e já estou exibindo, não mudei esse valor, certo? Em seguida, o próprio produto, o próprio acumulador aqui nesse caso, vai receber o que ele já tinha, vezes 3. Tá bom? Então, ele vai multiplicar por 3, vai guardar aqui, vai rodar. Se essa resposta for menor do que 250, ele vai exibir esse valor. Depois ele vai multiplicar novamente por 3, vai guardar, vai rodar de novo. Enquanto essa resposta for menor do que 250, ele entra nesse laço. É desse jeito aqui. Vamos testar. Vou usar 10 aqui na minha lógica. Ó. Ele vai primeiro validar se o 10 é menor do que 50. E é, então ele vai entrar e vai fazer o laço, né? Então vamos lá, Enter. O que ele escreveu? 10, 30, 90. Então vamos interpretar aqui, ó. Ele colocou a primeira exibição foi o próprio valor do prod, que é o 10. Depois ele multiplicou por 3 e guardou a resposta, rodou, dá dando 30. 30 é menor do que 250? É. Então ele exibiu o 30, aqui o 30 aqui. Depois multiplicou por 3, deu 90. 90 ele guardou em prod e depois rodou novamente. 90 é menor do que 250? É. Então ele escreveu 90. E aí, atenção, ele pegou 90 e multiplicou por 3. Isso dá 270. Ele guardou 270 no prod, terminou o laço e foi lá em cima de novo. 270 é menor do que 250? Não. Então, isso dá falso, ele sai do laço. Como ele sai do laço, ele encontra o senão do if, que já foi executado o if, então ele não roda o senão, enfim. Então, ele sai de tudo aqui, ok? Mas o 270 não aparece. Mas é interessante que você perceba que mesmo não aparecendo, ele ficou guardado na variável. O valor final da variável prod é 270. O que apareceu na tela foi o 90. Isso é importantíssimo que você perceba essa diferença. Na variável, se eu tiver aqui no final, se eu fizer um sysout aqui embaixo, novamente com o valor de prod, ele vai jogar um 270 ali. Ó. Eu vou colocar com um texto para você perceber quando é um sysout e quando é outro. Ó. Valor final de prod. E aí eu vou concatenar com a variável prod. Quando eu executar novamente, ele está dando um erro aqui. Qual é o seu problema? Ah, porque eu estou totalmente dentro toda a lógica dela está dentro do if else e aqui fora ela pode chegar sem valor, né? Então, eu vou tirar esse prod daqui, esse prod recebe n daqui, vou colocar ele antes do if, porque é certo que teremos valor no prod sempre, mesmo que o if dê falso, ele vai rodar. Bom, vamos lá então agora. Agora sim. Forma um número menor ou igual a 50. Vou botar 10. E olha só o que ele escreveu aqui para mim. Ó. 10, 30, 90, mais o valor final de prod é 270. Porém, o que está sendo exibido de dentro do laço, que é esse sysout ali, é o 10, 30, 90. Isso daqui é só para você ver que, na verdade, o valor final do prod foi 270, mas ele só exibiu até o 90, porque 270 já é maior do que 250. A lógica pede aqui, a questão pede, para exibir enquanto for menor do que 250. Então, essa saída aqui só do número é o que é a nossa resposta certa. Isso daqui não faz parte da resposta. Isso aqui é só para a gente perceber a diferença entre o valor escrito na tela e o valor que está salvo na variável.
no final da execução, tá bom? Isso não faz parte, então, da resposta. Vou tirar esse sysout daqui. A resposta menos exata é sem aquele sysout, tá bom? Ok, mais uma questão concluída. Obrigado e até a próxima.